a presença de Jesus como todos os dias, mas nós estamos ainda mais alegres hoje por poder estar cultuando a Deus com vocês, por poder estar junto com a igreja do Senhor, prestando este culto a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Eu estou aqui vendo o meu celular, alguns irmãos que estão aí. Deus te abençoe. Jesus é contigo, amém, querido? Louvado seja Deus pela sua vida. E hoje nós estamos começando uma série de ministrações. Aleluia. Obrigado, querida. Eu já estou com sede. Obrigado, Jesus. Hoje nós estamos começando uma série, a série Apocalipse, as cartas às igrejas. E é a primeira vez que nós vamos fazer numa cidade aqui, eu me lembro, essa série, principalmente com essas mensagens de Apocalipse, das cartas às igrejas. E essa mensagem de hoje foi muito inspirada por Jesus, eu creio nisso. Essa semana muitas pessoas falaram muito, eu vi muita coisa na internet, porque a gente pouco tem saído de casa e a internet tem sido o nosso principal meio de comunicação entre os irmãos, o WhatsApp, essas mídias sociais. E essa semana eu creio que a maioria de vocês viu o que ocorreu aí na América do Sul, uma nuvem de gafanhotos perambulando pela Argentina, indo em direção ao Uruguai, talvez para o Brasil, voltou para o Paraguai. Alguns fizeram umas gracinhas falando que a nuvem de gafanhoto passou no Paraguai e devastou a plantação de maconha e ficou perdida. Mas brincadeiras à parte, isso é muito sério, irmãos, porque onde essas nuvens de gafanhotos passam, elas destroem plantações, elas destroem a subsistência de muitas pessoas. Essa nuvem de gafanhotos chegava a ter cerca de 10 quilômetros, cara, é muita coisa, é um absurdo isso. E eu vi muita gente na internet falando que Jesus está voltando, que é o fim dos tempos. E eu tenho uma certeza, querido, que Jesus está voltando, amém? Isso é fato. Se você crê nisso, dê o seu amém aí. Coloque o seu comentário, amém? Jesus está voltando. E as pessoas, alguns falando, esse é o final dos tempos, pastor, esse é o final dos tempos. E queridos, eu não sei se é o final dos tempos. Porque algumas pessoas tentam fazer algumas combinações bíblicas para apontar o final dos tempos. Mateus capítulo 24, Jesus diz aos seus discípulos uma série de coisas, rumores de guerra e uma série de coisas. Virão muitos em meu nome. E Jesus faz uma certa... E eles perguntam, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E a resposta de Jesus é a seguinte, querido: nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Então, o propósito de falar à igreja do Senhor sobre essa série de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas de Apocalipse, é justamente por isso, porque nós não sabemos quando é o tempo, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, nós não sabemos se a volta de Jesus será hoje, ou será amanhã, ou será daqui um mês, mas nós sabemos de uma coisa: Ele prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir, então Jesus vai voltar. Então, desde 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, que tem guerras, querido, que tem pragas, que tem doenças, que tem enfermidade, e isso tudo é o princípio do fim. É o princípio. Muita coisa eu creio ainda que vai acontecer, muita coisa ainda vai ser desenrolada nesse rolo, mas a mim não compete saber quando, me compete estar preparado. E a minha proposta com essa série para você, jovem da Igreja Batista Logo, você que é visitante, você que está agora conosco, que entrou e está meio perdido ainda, não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou pastor de jovens nessa igreja. Esse pessoal bonito que está aqui, Nicole, Bênção, os meninos estavam aqui, nossos levitas, e nós somos a mocidade dessa igreja. E hoje o propósito do nosso coração é falar sobre as cartas, o anjo do Senhor às igrejas. Então o noivo envia uma carta para a noiva, a gente não pode esquecer de quem está falando é Jesus, o noivo da igreja. E a primeira das cartas que Jesus escreve é a carta à igreja a Éfeso. Eu vou fazer uma breve pincelada em capítulo 2 de Apocalipse, se você puder abrir sua Bíblia. Eu vou ler capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 7. E depois eu vou fazer algumas considerações para a gente caminhar, amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro.
conheço as suas obras, o seu braço, o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Verso 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Deus. Fale conosco, Senhor. Fale ao coração da tua igreja, fale ao meu coração, Senhor. Que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, Pai. Que o meu eu desfaleça, que o meu desapareça, Pai. Para que o Senhor, Pai, venha ser a única voz nessa noite. Silencie toda a voz do meu coração, Pai, todos os meus achismos, Deus. Para que a tua palavra prevaleça em nome de Jesus. Amém? Amados, então vamos lá. A primeira carta à igreja, e você sabe que haviam várias igrejas. Havia a igreja de Antioquia, havia a igreja de Tessalônica, havia a igreja de Corinto, mas o Senhor Jesus, por meio do apóstolo João, enviou 7 cartas às 7 igrejas, que eu creio representar todas as igrejas do planeta Terra. Todas as igrejas. Não as igrejas em suas características arquitetônicas, mas suas igrejas em suas características de personalidade, de caráter, de conduta. E a igreja de Éfeso, querida, a primeira carta tem algumas características muito fortes que eu quero compartilhar com você. Porque Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Éfeso era uma grande cidade, era a mais importante da cidade, era considerada a luz do mundo. Éfeso era considerada a luz do mundo, o mundo antigo. Em Éfeso tinha uma religião muito forte. Tinha uma religião muito forte em volta da deusa Artemis, e para os gregos Artemis, mas para os romanos a deusa Diana. E esse templo, cara, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Me parece, se eu não me engano, ele era 4 vezes maior que o Apogeu, não, lá na Grécia. Hã? Não é o Coliseu, não, me faltou a palavra aqui. Mas se eu lembrar, eu falo, amém? Então, era uma cidade extremamente importante. Tinha uma economia fora do comum, uma cidade muito rica, com muito dinheiro. Tinha um porto de extrema importância ali na Ásia. Ali era um dos maiores cultos prestados também ao imperador. Então, assim, era uma cidade de um culto muito forte ao imperador, de uma idolatria muito grande a essa deusa. Eu não sei se você tem conhecimento, mas eu quero te falar sobre as prostitutas cultuais. Que ali, porque a deusa Diana, para eles, ali era a deusa da fertilidade. Então, naquele templo ali, ficava centenas de mulheres prostitutas cultuais, que elas serviam, o sexo servia de culto. Então, era uma cidade extremamente promíscua, mas para eles não era promiscuidade, para eles era normal. É nesse cenário que o evangelho chega a Éfeso. E é interessante, queridos, que Atos capítulo 18, se você puder abrir sua Bíblia em Atos capítulo 18, depois eu volto aqui, eu vou dar um pulo. Atos 18, deixa eu ver. Em sua segunda viagem missionária, Paulo passa brevemente por Éfeso. Paulo, na segunda viagem, passa por Éfeso. E no capítulo 18, verso 19, Paulo diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso.
Então você percebe que na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passa breve tempo na cidade de Éfeso. Mas acontece algo muito interessante. Paulo deixa 2 discipuladores em Éfeso, Priscila e Áquila. Paulo não teve um tempo na sua segunda viagem missionária para cuidar da igreja de Éfeso, para ensinar o evangelho a Éfeso. Mas na terceira viagem missionária de Paulo, Atos 19, verso 4, Paulo volta a Éfeso na sua terceira viagem missionária e diz assim: disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo limpou as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Verso 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviam a palavra de Deus. Deus fazia milagres, no verso 11 diz, extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Amém? Estou contextualizando para você entender quem era Éfeso. Então, na sua terceira viagem missionária, Paulo chega a Éfeso e fica ali por quase 3 anos em Éfeso. Nesse período, Paulo apresenta algumas características do Evangelho, poder de Deus. Paulo apresenta outra característica do Evangelho. As pessoas vinham e Paulo as curava em nome de Jesus. Poder. Paulo diz, vão lá, profetiza aí, Samuel. Paulo impõe as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo, porque eles conheciam só o batismo de João, eles não conheciam o que era o Espírito Santo. E essa igreja começa a ser edificada nos fundamentos do Evangelho, na pessoa de Jesus, nos milagres, no Espírito Santo, no ensinamento. Essa igreja começa a ser discipulada. Ela passa 2 anos, Paulo passa em Éfeso na sua terceira viagem missionária, cerca de 3 anos. Durante 2 anos, ele ensina diariamente, ao ponto que toda a província da Ásia recebe a palavra de Deus. Então você imagina o que começa a acontecer em Éfeso. Você imagina o que acontece em Éfeso. Olha essa igreja, querido. Essa igreja começa a ser discipulada por Priscila e Áquila, braço e pés de Paulo. Paulo volta para essa igreja e enquanto ele está fora, Apolo passa, você pode ler na palavra, Apolo também, um mestre, também passa por Éfeso e discipula essa igreja. Paulo passa 2 anos discipulando essa igreja, com poder de Deus, Espírito Santo e ensinamento da palavra. Paulo sai dali de Éfeso, ele passa por Cesareia, ele vai para Roma e ele é preso. Eu estou contextualizando para você entender o que eu quero dizer, porque nós lemos Apocalipse 2, mas é o final da revelação. Agora você vai entender por que aquela carta foi escrita a essa igreja, e eu quero que você preste muita atenção. Então, Paulo vai e fica preso em Roma. Efésios capítulo 1, verso 15. Ação de graças e oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vós, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Em Atos 19, diz que a ação do Evangelho era tão grande em Éfeso,
que aqueles que praticavam o sincretismo religioso, os ocultistas, vieram e queimaram os seus livros em praça pública. Atos 19, você pode conferir depois. E a Bíblia diz que o trabalho daqueles homens equivalia a 50 mil dracmas, ou 50 mil dias de trabalho de um homem. A obra de Paulo em Éfeso e os seus discipuladores ali começou a causar prejuízo financeiro, ao ponto de ter um movimento contra eles ali, porque as pessoas já não compravam os amuletos. É como se hoje no Brasil, em algumas cidades que praticam essa idolatria, nós chegássemos com o evangelho e as pessoas parassem de comprar souvenirs, santinhos, imagens. O evangelho de Cristo estaria causando prejuízo para aquele povo. Eles veriam assim, e foi isso que aconteceu. Aí a gente vê uma igreja, que é o sonho de todo pastor. É o meu sonho, cara. Eu quero uma igreja igual a de Éfeso, mano. Das cartas paulinas, queridos, Éfeso não tem nenhuma repreensão. A igreja de Éfeso não tem erro doutrinário. A igreja de Éfeso não tem pecados assim que Paulo condene. Você pode ler a carta aos Efésios. Ele começa elogiando a igreja. Tenho ouvido falar do amor e da fé que vocês têm. Cara, vocês têm muita fé, velho. Cara, vocês pegaram o espírito do evangelho, é isso. Vocês amam, mano. Vocês amam. Paulo elogia. E o resto da carta dos Efésios, queridos, são conselhos práticos, conselhos para a vida, a unidade do corpo, família, mas não tem repreensão. Mas aí quando nós chegamos em Apocalipse, a igreja que todo pastor sonha ter, a igreja que todo membro gostaria de ser, porque aparentemente era a igreja perfeita. Aí eu quero que você salte comigo em Apocalipse capítulo 2. E aqui eu começo a pregar. Apocalipse capítulo 2. Efésios capítulo 1, verso 15, nos apresenta as duas características da igreja de Éfeso: fé e amor. Tenho ouvido falar do amor e da fé de vocês. Mas o que aconteceu, Wesley? O que aconteceu, meu filho? Que da carta de Paulo para a carta de João, o Senhor Jesus vem contra a igreja. Jesus começa a carta também falando no capítulo 2, conheça as tuas obras, o seu trabalho. Jesus chega elogiando, mas tenho porém contra ti. Amados, uma igreja que foi discipulada por Priscila, por Áquila, por Apolo, por Paulo, e teve João como pastor. O que aconteceu com o passar dos anos? Que essa igreja, ela está aqui para que eu e você aprendamos com ela. Talvez é isso que o Espírito Santo queira falar comigo nessa noite também com você. Que talvez os anos que nós estamos na igreja, eles podem nos causar alguns danos colaterais. Se você começar a ler a carta de Apocalipse capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Isso aqui é muito forte, querido. Esse é o nosso retrato. A igreja de Éfeso perdeu uma coisa. Perdeu o principal. Jesus começa enaltecendo o trabalho deles. Eu conheço o seu trabalho, cara. Isso é para você, para mim, querido. Eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua obra. Eu sei o tanto que você zela pela minha casa. Eu sei o tanto que você limpa o chão. Eu sei o tanto que você arruma cadeira. Eu sei o tanto que você cuida das minhas coisas, que você tem prazer em cuidar das minhas coisas. Você é perseverante. Você não desfalece. Pode vir dificuldade, tribulação, mas você permanece o mesmo comigo. Você não esmorece, mas tenho porém contra ti. A igreja de Éfeso tinha 2 características: a fé e o amor. Mas uma geração passou, querido.
E uma outra geração que recebe essa carta, um novo povo que recebe essa carta, eles mantiveram as tradições. Eles mantiveram a religiosidade da igreja, mas perderam o principal, que é o amor. Amor, querido, amor. É tão importante que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 13, no verso 13, que dos três maiores o amor é o maior. Qual que é o maior? A fé, a esperança ou o amor? O amor. Paulo disse, se ele fizesse coisas tremendas, ele seria, se não tivesse amor, como um sino sem som. E a igreja de Éfeso chega nessa etapa da sua vida, uma igreja certinha, redondinha, mas não tinha amor. E foi por amor que Jesus Cristo desceu da sua glória, se esvaziou de si mesmo, sofreu a morte de cruz por nos amar. E a igreja de Éfeso, no começo dela, versículo 15 de Efésios, capítulo 1, Paulo destaca: tenho ouvido falar do amor de vocês. Cara, mas os anos se passaram, o tempo passou, e como nós somos assim? A igreja de Éfeso estava caminhando por um farisaísmo. Era uma igreja que mantinha as doutrinas, mantinha a religião, mantinha o seu culto normal, mantinha a sua vida eclesiástica redondinha. Olha para você ver, pôs à prova alguns homens que se diziam apóstolos e viu que eles eram mentirosos. A igreja de Éfeso mantinha, era perseguida, porque naquele tempo, aquela igreja, no meio daquele povo, onde ela causava prejuízo, você acha que não tinha opositores? Era uma igreja perseguida, alguns eram presos, mas ela não titubeava, ela mantinha sua perseverança no Senhor. Mas Jesus vem em Apocalipse e escreve para ela: tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. E essa mensagem é tão forte para mim, porque eu não quero passar os anos da minha vida na igreja e olhar para as pessoas sem amor. Entende? Olha, presta atenção. Que casamento se suporta sem amor? Que casamento permanece sem amor? O casamento sem amor, ele vira um fardo. Ele vira um relacionamento de tolerância, de obrigações. E Jesus está falando para a igreja de Éfeso: você já não me ama mais. Eu fui seu noivo, você casou comigo, mas hoje você vive comigo de compromisso. Eu não quero viver um evangelho de compromisso, cara. Eu quero viver um evangelho de amor, mano. Eu quero, sabe, todos os dias olhar para Jesus e falar: Jesus, eu quero me apaixonar, cara. Você não pode perder o brilho do amor de Jesus, cara. Se você perder, o evangelho vira obrigação. Então Jesus diz para a igreja de Éfeso, cara: nossa, meu Deus do céu, você tem que entender isso. Olha, você é muito legal, igreja. Seu povo é muito fiel. E o pastor olha para a igreja de Éfeso e fala assim: essa é a igreja que eu quero. Essa é a igreja que eu quero. Ela trabalhava muito, ela perseverava, ela não tolerava o mal, ela discernia o caráter de seus líderes. Discernia, cara, o caráter do líder. O cara pregava uma coisa e ela falava assim: você está pregando, mas você é um pilantra. Ela discernia o caráter dos seus líderes, ela suportava os sofrimentos por causa do nome de Jesus, ela não desfalecia. Mas um dia Jesus chega para ela e fala assim: cara, você parece tão bobo, tão perfeito, mas eu tenho contra ti uma coisa, que você deixaste o primeiro amor. E o melhor vem agora. Contra você, Apocalipse capítulo 2, verso 4. Contra você, porém tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Cara, Jesus te dá a oportunidade de arrepender e voltar às primeiras obras. A versão da King James diz que esse amor é um amor fraternal, talvez de amor de irmão para irmão. Talvez a igreja, no esfriamento com Jesus, automaticamente alcançou o corpo. A igreja já não amava Jesus como amava antes, e de consequência ela deixa de amar o próximo. E quais são os dois mandamentos? Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A igreja já errava no primeiro e segundo mandamento.
Talvez nós estamos hoje vivendo uma vida eclesiástica, bonitinha, mas nós estamos pecando nos 2 primeiros e mais importantes mandamentos. Deixamos de amar. Ame ao próximo como a ti mesmo, mas primeiro ama o Senhor. A igreja de Éfeso já não amava a Deus como antes. E o que Jesus está falando? Volta, presta atenção, meu filho, minha filha, presta atenção. Se você amava Jesus e você acha que não ama mais, cara, volta de novo, cara, volta, pensa, Jesus, onde que eu parei? Jesus nos dá a oportunidade de recomeçar, amados. Jesus nos dá a oportunidade. Jesus não estava aqui para rejeitar a igreja de Éfeso. Jesus estava aqui para colocar essa igreja tão amada e tão perfeita num trilho. Volta, arrependa-se de onde você caiu e volte a praticar as primeiras obras. Eu me lembro, cara, quando eu conheci Jesus, cara, era um amor, irmão. Eu já falei isso com os meninos no culto de jovens, cara. Eu entrava por quarto, eu me trancava, cara. Minha esposa na faculdade, os meninos dormindo, eu colocava adoração, cara, e era um CD inteiro, velho. Eu de joelho, ou pulando, ou sei lá o que eu fazia, cara. Mas eu queria namorar Jesus, eu queria tocar Jesus, eu queria beijar Jesus, cara. Eu não queria saber se tinha alguém lá fora me esperando. Eu não me preocupava pela internet, primeiro que era muito ruim, era de escada ainda, de AWAP, né, aqueles barulhinhos malditos. Mas eu não queria aquilo, cara. Nada tirava Jesus, cara. Nada substituía o meu namoro com Jesus. Nada substituía eu e Jesus, cara. Nada substituía. Nada era mais importante. E hoje eu sou uma igreja, cara, igual Éfeso. Muitas vezes eu me pego todo certinho, cumprindo essas coisas, os ritos. Eu estou nos cultos, eu faço um jejum, eu vou no monte, cara. Mas tem hora que eu me pego, cara, assim, olhando e falo assim, cadê o brilho, velho? Cadê o brilho? Sabe, talvez você já se apaixonou por alguém. Talvez se você não se apaixonou, você ainda vai se apaixonar por alguém. E você vai entender do que eu estou falando. Você fala assim, nossa, cara, essa varoa é de Jeová demais. E você se apaixona e você ama, cara. E você quer viver todos os dias com ela, cara. Porque todos os dias você quer que aquilo seja renovado. Mas a igreja de Éfeso já não era assim. Era uma igreja religiosa, uma igreja redondinha. A gente pode chamar de uma igreja certinha. Era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas pecava nas coisas mais importantes que Jesus valoriza. Se Jesus considerasse aquilo que eu e você tem de especial para que Ele nos ame, Ele não ia achar nada de bom em nós para que Ele nos amasse. E às vezes nós estamos aqui no meio da igreja e não conseguimos amar as pessoas porque nós não encontramos nela nada de bom. E eu penso assim, cara, quanto nós estamos errados, que Jesus olhou para ele e viu tudo de bom que ela tem. E foi capaz de morrer por ela. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. E quem que eram esses caras no meio da igreja, velho? Os nicolaítas pregavam um certo sincretismo religioso dentro da igreja. Eles davam uma liberdade espiritual da qual as pessoas podiam. E de certa forma, assim, quanto mais você pecasse, melhor era para você receber a graça. É louco, velho. Então Jesus fala assim, cara, se vocês odeiam essas práticas, eu muito mais. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E hoje nós vemos muitas pessoas na igreja, nicolaítas, não de nome, mas de práticas, que pregam uma superabundância da graça que me permite fazer todas as coisas, porque eu serei perdoado. E os nicolaítas faziam as mesmas coisas. Eles tinham um sincretismo religioso. Além de sincretismo, eles pregavam a imoralidade sexual. Eles permitiam, eles a viam com bons olhos. Não tem problema. Pecou, querido? Tô ok. Isso é só para a graça de Deus se manifestar na sua vida. Se eu pecar amanhã, relaxa, está tudo tranquilo, senhor. A graça de Jesus, Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu para isso. Querido,
essa prática vai contra aquilo que Deus mais odeia, que é o pecado. Muitas qualidades numa igreja. Muitas qualidades numa igreja. No verso 5, lembre de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E aqui eu quero colocar uma exclamação nesse momento. Quando nós olhamos candelabro, a gente talvez pense que era uma decoração da igreja. Mas candelabro remete à luz, querido. Jesus está falando, se você não se arrepender, eu removerei a minha luz da sua igreja. Jesus diz em João que Ele é a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não anda em trevas. Jesus está falando para a igreja de Éfeso, se você continuar com a sua mecânica de culto, com a sua vida desse jeito, eu estou dizendo que eu vou tirar da sua igreja, da sua vida, a minha luz. O que nos faz permanecer com a luz de Cristo, querido, é o arrependimento, cara. É nos arrependermos das práticas que não agradam a Jesus. Quando Jesus diz para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender, Jesus está falando, se você não voltar a me amar. Se você não voltar a me amar, eu vou remover o candelabro do seu lugar. Você entende a seriedade dessa advertência de Jesus, cara? Jesus está falando, se você não voltar a me amar, eu vou tirar a minha luz de você. Se você não voltar a me amar, não tem porquê nós dois estarmos juntos. Não tem porquê você ser a minha noiva. Não tem porquê você ser aquela que eu escolhi, aquela que eu cuidei, aquela que eu limpei, aquela que eu vesti, aquela que eu tratei, aquela que eu cuidei, aquela que eu alimentei. Amados, é tempo da gente voltar a amar Jesus. Nós estamos aí há mais de 3 meses dentro de casa. E eu fico me perguntando, Senhor, será que minha vida era apenas um culto semelhante à igreja de Éfeso? Um culto no qual, Senhor, eu tinha todos os ritos, eu ia na igreja na quarta-feira, eu tinha um compromisso na quarta-feira do culto, de 20 às 19 horas. E se acabasse às 19h15, e se acabasse às 19h30, eu já ficava irritado, porque já está tarde, Senhor, a rua está muito perigosa. Será que o meu amor por Jesus é tão amor assim? Porque às vezes a gente percebe que vir no culto de domingo, você tem tantos compromissos, cara, porque o futebol te toma tempo. Sair de casa, da igreja, você quer ir correndo para comer, para ver alguma coisa da televisão. E se o culto acaba depois das 20 horas, você fala que a igreja está muito desorganizada. E eu fico louco que Jesus venha, cara, e jogue as nossas mesas para o alto, cara, quebre as nossas liturgias, para que nós não fiquemos igual a igreja de Éfeso. Vocês fazem tudo muito bonitinho. Quando o pastor diz, erguei as mãos, adorar o Senhor, você levanta, aplaude, e uma série de coisas. Mas Isaías bem profetizou que nós nos aproximamos do Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe. Por que você vem à igreja? Por que você vem no culto, cara? Velho, por que você vem na igreja? Aí eu fico vendo, cara, vem os cultos de jovens, fica esse monte de menino em casa, sem fazer nada, velho, nada. E quando vem no culto, fica assim, ó, olhando pra gente, olhando pro louvor. Cara, eu não entendo isso, velho. Que cristianismo que é esse, meu filho? Que cristianismo que é esse, minha filha? Que você vem num culto de jovens e não tem coragem de erguer as suas mãos para cima e glória a Deus! Você é doido por Jesus, você é maluco por aquele que foi maluco ao ponto de morrer. Cara, se você olhar, o ato de Jesus foi a maior loucura de um homem santo. Maior loucura, cara. Por alguém que não valia nada, por homens dos mais vis pecadores, cara. Jesus fala assim, cara, valeu a pena morrer por você. Aí a gente olha e fala, não, Jesus, não valeu não, esse cara não valeu não. Cara, mas valeu.
Sabe quem mais amou Jesus na Bíblia? Vou falar um negócio que você vai ficar meio louco, velho. Aquele cara que quando Jesus estava sendo crucificado do lado dele, ele, no pior momento de Jesus, ele chama de Senhor. Mano, presta atenção nisso, velho. Os discípulos viram Jesus fazendo altos milagres. Jesus andando por cima do mar, bonitão. Parte o pão, carreta de pão. 5.000 padarias brotando no meio do deserto, alimentando o povo. Morto ressuscitando. Cara, era muito fácil naquele momento estar do lado de Jesus, por mais que tivesse risco. Na hora que Jesus estava sendo crucificado, aqueles homens, os discípulos, todos meteram o pé. Ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. João viu de longe. Mas aquele ladrão na cruz, que a Bíblia fala, do lado de Jesus, ele fala assim: Senhor, quando entrares no teu reino, ele reconheceu o Senhor de Cristo no pior momento de Jesus. Quem muito amou, quem muito ofertou, foi os que deram muito ou que deu pouco, mas deu tudo. Quem muito creu, os que viram aquele que não viu e reconheceu. Nossos cultos jamais poderão ser iguais. Você tem que aumentar o sarrafo, igual naquele esporte, salto com vara. A cada culto que você prestar a Deus, a sua excelência em amor a Jesus tem que ser mais alta. A cada culto, a cada momento da sua vida tem que ser mais alto. Sabe por quê? Porque senão você corre um sério risco de ficar uma igreja como a igreja de Éfeso. Uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que odeia o mal, cara. Eu odeio o mal, odeio o ímpio, a impiedade do mundo, eu odeio essas coisas, eu odeio o pecado. Mas, naquilo que Jesus mais valoriza, o amor, você pode estar falhando. E se você não ama a Deus, querido, se você não tem uma vida íntima com Deus, não pense você que você vai servir os seus irmãos como Jesus serviria. É na nossa falha no amar a Deus que nós não conseguimos amar ao próximo. É nessa ausência de intimidade com Deus que nós não conseguimos ter empatia com o outro. Jesus tinha empatia, a Bíblia diz que Jesus vendo o filho da mulher de Naim, Jesus chora. Vendo as irmãs de Lázaro, Jesus chega na porta do túmulo, Jesus chora. E nós, diante dos sofrimentos alheios, nós não lamentamos, muitas vezes, como deveríamos lamentar. A gente sabe por quê, querido? Porque nós estamos perdendo a essência do primeiro amor. Me lembro assim, como hoje. E hoje eu estou sendo um pouco longânimo demais. Longânimo não, querido, muito... Não, até que eu estou falando muito hoje. Normalmente o culto já teria acabado. Mas eu preciso expressar aquilo que meu coração queima. Porque às vezes eu me pego em uma rotina eclesiástica muito ruim, Ítalo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas às vezes quando eu estou no meu quarto sozinho lá, cara, eu não vejo a chama queimando. E eu não sei se você sente isso. Às vezes quando eu não sinto a chama queimando, eu não sinto aquele ardor no meu peito, aquela vontade de ter Jesus, que igual eu tinha 20 anos atrás, isso me angustia, velho. Porque eu sei, porque se eu não me arrepender das minhas práticas, Jesus vem e remove o candelabro que há em mim. Eu não quero ser um pastor que vem aqui, fale e não queime por Jesus, cara. Eu quero todos os dias ir lá, retirar a cinza e colocar lenha nova para queimar. Eu quero todos os dias que Jesus olhe para mim e fale: cara, como tem valido a pena ter você na minha presença, velho. Sabe, eu quero ser aquele filho, eu quero ser aquela pessoa que Jesus tenha prazer quando eu chegar. Quando eu dobrar os meus joelhos, Jesus olha para mim e fala: filho, como é bom que você me ama. Como é bom sentir o teu perfume, como é bom sentir o seu abraço. Quero correr para os teus braços, Senhor. Arrependa-se, querido. E aqui Jesus não está falando de pecado. Jesus não falou: arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da sua ausência de amor por mim.
Aí você fala, pastor, mas se não amar Jesus é pecado. Querido, eu estou falando, arrependa-se e volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte ao tempo que você tinha intimidade com Jesus, amava Jesus por quem Jesus era, por quem Jesus é e por quem Jesus será na sua vida. Eu aprendi um evangelho de dar e receber, eu aprendi um evangelho de servir a Jesus por troca, mas quando eu descobri que Jesus não era isso, cara, eu parei. Falei, não, Jesus, se o Senhor não me der, o Senhor continua sendo Jesus. Se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Jesus. Se o Senhor me abençoar, o Senhor continua sendo Jesus. Eu posso perder todas as coisas, eu só não posso perder a tua presença. Olha a oração de Davi, querido. Olha a oração de Davi. Davi, depois de pecar com Batseba, depois que o profeta o repreendeu, ele vai e ora e fala, Senhor, não retires de mim a tua presença. Davi não estava se importando com o seu reino, Davi não se importava com seus bens, Davi não se importava com sua coroa, Davi só se importava com o quê? Com a presença. E com o que você tem se importado? Você tem se importado com o quê? Com a comunhão da igreja ou com a presença? Porque você pode não estar vindo na igreja, mas você pode ter a presença. E às vezes você está em casa e não tem a comunhão da igreja e não tem a presença. Então, amados, é muito sério. É muito sério. Jesus não quer retirar o candelabro da igreja. Jesus não quer retirar o candelabro da sua vida. Jesus não quer retirar a luz que há em você. Mas se a luz que há em você não está servindo para mais nada, querido, se a luz que há em você não te dá condição de você ver quem é Jesus, você corre o sério risco de ter seu candelabro removido. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de meu Deus. Isso é muito forte, cara. Isso tem que ficar gravado no seu coração. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Ele está falando que a igreja somos nós. Porque quando a igreja é perseguida de um lado, ela vai para outro. Quando pessoas eram perseguidas de um lado, elas mudavam de território, mas elas não mudavam de Deus. Nunca o inferno vai prevalecer contra a igreja de Jesus, cara. Porque a igreja de Éfeso, a igreja física de Éfeso, a igreja para a qual essa carta foi escrita, ela pode não existir mais, ela pode não ter mais nada nela, mas uma coisa é certa, as pessoas que estavam ali continuaram o evangelho. Em algum lugar da Ásia, em algum lugar, pessoas migraram daquela igreja e levaram a mensagem de Cristo. Eu quero me apaixonar por Jesus todos os dias da minha vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Eu queria que você orasse comigo, você que está aqui na igreja, ore. Senhor Jesus, perdoa, Pai, todas as vezes que nós não amamos o Senhor. Não amamos o Senhor, Pai. Perdoe-nos, ó Deus, por todas as vezes, Senhor, que nós vivemos, Pai, uma vida apenas religiosa, Senhor. Perdoe por todas as vezes, Pai, que nós estamos nos cultos, ó Deus, mas não cultuamos o Senhor. Cantamos louvores, Pai, mas não adoramos o Teu nome. Nos achegamos a Ti, Pai, apenas com o nosso corpo, Deus, mas com o nosso coração longe do Senhor. Perdoa por todas as vezes, Pai, que nós passamos os últimos anos na igreja, Senhor, vindo apenas, Senhor, como obrigação, Senhor. Quantos maridos, Deus, vieram à Tua casa apenas por acompanhar suas esposas, ó Deus. Quantos filhos, ó Deus, vêm, Pai, à igreja apenas para acompanhar seus pais, mas poucos se importam com a presença, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, em nome do Ricardo, em nome da minha família, em nome dessa igreja, em nome desses jovens, Pai, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo por todas as vezes que eu vim para um culto, Senhor, com apenas a obrigação de pregar, Senhor. Por todas as vezes que eu vim para a igreja, Pai, com apenas uma obrigação eclesiástica, Deus, mas eu não vim com a inteireza do meu coração.
Pai, hoje eu me arrependo pela tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo pelo corpo diaconal, pelos pastores, pelos levitas, Pai, que subiram ao altar apenas por obrigação, porque estavam nas escalas de louvor, Pai, mas quando na realidade queriam estar fazendo qualquer outra coisa, Senhor. Eu me arrependo, Pai, por esses homens, por essas mulheres, Pai, que têm feito as coisas para o Senhor, Pai, apenas por suas escalas, ó Deus. Apenas pelos seus turnos de trabalho, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, por uma igreja, Deus, que não tem, Pai, amado o Senhor, por uma igreja brasileira, Pai, que não ama mais o Senhor, que vive ao Senhor, Pai, por barganha, Senhor, que vive em Ti por troca, Jesus, por aquilo que o Senhor pode dar, Senhor, por aquilo que o Senhor pode oferecer. Eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes, Pai, pelo corpo diaconal, Senhor, que faz, Pai, e às vezes faz, Pai, apenas por obrigações, ó Deus, que ainda não entenderam, Pai, a grande honra que é servir a Tua igreja, Senhor. Eu me arrependo, Pai, por todas as vezes, Pai, que pessoas fazem qualquer coisa, Pai, na Tua casa, Deus, apenas por obrigação, Deus. Nos ensine a Te amar, Senhor. Senhor, nos ensine, Pai, as primeiras obras, Pai. Nos ensine, Pai, a voltar aos caminhos, ó Deus, aonde nos perdemos, Senhor, aonde, Pai, servir o Senhor era uma alegria, Pai, era amar o Senhor intensamente, Pai. Senhor Jesus, nos leve de volta, Senhor, ao lugar onde a gente possa Te amar, Senhor, como no primeiro dia da nossa conversão. Onde quando nós convertemos, Pai, nós queríamos sair gritando para todo mundo, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor era o Salvador, que o Senhor é aquele que nos resgatou das trevas, Pai. Não retire de nós, Pai, a Tua luz. Não retire de nós, Senhor, o Teu candelabro, Senhor. Não retire de nós, como disse Davi, a Tua presença, Senhor, não retire de nós. Jesus, nós queremos Te amar mais, Senhor. Aumenta-nos nosso amor, Senhor. Os discípulos um dia pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. E hoje eu peço, Senhor, aumenta-nos o amor, Senhor. Senhor, que eu possa Te amar verdadeiramente, Pai, acima de todas as coisas, Pai. Amar ao Senhor, o meu único Salvador, o meu único Deus, Pai, acima de todas as coisas, Pai. Acima dos meus prazeres, acima das minhas vontades, acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima dos meus bens, acima da minha saúde, acima do meu emprego. Que eu possa amar ao Senhor acima da minha igreja, acima dos meus pastores, Pai. Que nada, Senhor, substitua o Teu lugar em mim, Jesus. Porque se um dia, Senhor, eu Te amar assim, será tão fácil, Senhor, amar ao próximo, Senhor, como a mim mesmo. Perdoe-nos, Pai. Porque hoje nós, Pai, eu creio no mover de arrependimento, Senhor. De uma igreja, Pai, que faz tantas coisas boas e positivas, Pai, mas que abandonou o primeiro amor. Nós Te amamos, Senhor. Receba, Pai, os louvores do nosso coração. Receba o amor, Pai, por meio da nossa fidelidade, do nosso carinho, Pai. Eu quero ser como aquela mulher, Pai, que derramou óleo nos Teus pés, lágrimas nos Teus pés e enxugou com seus cabelos, Senhor. Eu quero, meu Pai, que de mim seja escrito, Senhor, de um filho que ama o seu Pai acima de tudo. Aleluia. Amém? Não aceite menos do que a sua totalidade em Cristo. Amém? Que
Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Que a grande e poderosa mão de Deus esteja sobre a igreja de Cristo na face da terra. Que o Espírito Santo console o seu lar, console a sua família, em nome de Jesus. Amém.